Mais um Vida Próspera Podcast começando aqui. Eu, William Carvalho, mais uma vez contribuindo com a sua vida, com as suas finanças, com a sua saúde, com a sua família, com os seus negócios. Hoje nós temos uma convidada, já vou falar pra vocês quem é. Na verdade, eu sempre falo isso, né, gente? Mais uma vez eu vou falar pra você quem é, mas vocês já viram aí na thumb, já sabe quem é. Mas daqui a pouco eu vou falar aqui, vou apresentá-la pra vocês, tá? Nossos acordos aqui. Primeiro acordo, curtir. William, eu sempre tenho que curtir? Sempre. Você precisa curtir para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo faz sentido para ele entregar para mais pessoas, tá? Segundo o acordo, você comentar. Quando eu disser alguma coisa, nosso convidado disser alguma coisa, você virar uma chave, um insight, se você quiser fazer alguma pergunta, comenta que eu vou estar aqui para te responder, tá? Eu mesmo que respondo, não é equipe não, eu mesmo que respondo. Se bem que eu tô querendo passar isso pro Gustavo. Brincadeira. Compartilha. Terceiro acordo, compartilha, tá? Você vai compartilhar para uma pessoa só, não precisa compartilhar para um monte, não, uma só. Poxa, esse conteúdo tá sendo relevante para mim, tá fazendo sentido, eu vou compartilhar com aquela pessoa que também gostaria de receber esse conteúdo. Às vezes a pessoa não sabe que esse podcast existe, você envia para ela, agora ela vai saber que existe, tá? Vamos apresentar aqui. Tem mais uma coisa aqui, ó. Uma coisa bem bacana. Eu criei uma imersão chamada Destrave Seu Potencial. Tá? A imersão ela é para empreendedores que querem destravar seu potencial. Sabe quando você sabe que pode crescer mais, pode se desenvolver mais, pode chegar com o seu negócio ao próximo nível, mas alguma coisa está te travando? E você sabe que não é recursos, que é recursos materiais, financeiros, você sabe que é alguma coisa dentro de você? Então, eu vou estar com a imersão para te ajudar. Vou deixar o link aqui também na descrição para você clicar. Vai direto para uma página, lá vai estar tudo explicadinho para você ter acesso e fazer parte aqui da imersão. Beleza? Vamos lá então. Vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje, enfermeira obstétrica. Se eu errar, você levanta o dedo, tá? Mestrado, tá terminando, né? Isso. Mestrado em enfermagem, acupunturista, acertei, falei certo. E finalizando a pós em obstetrícia, tá? A gente tá aqui com a Beatriz Rosa. Beatriz, bate aí. Tudo jóia. Obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço. Muito feliz. Ok. Bia, eu sempre pergunto aqui a pergunta de fichinha aqui do podcast, a primeira pergunta. Se eu perguntar pra sua amiga mais próxima, quem é Beatriz? O que ela diria? Eu acho que ela vai dizer assim, é uma pessoa muito alegre, divertida e que tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Elétrica, um pouco elétrica, mas sonhadora, determinada e batalhadora pra alcançar seus sonhos. Show de bola, show de bola. E você, como você se vê? Eu me vejo de uma forma determinada, sabe? Sonhadora, assim. Acho que o que move a minha vida é você ter sonho. Porque quando você tem sonho, você tem força e coragem pra lutar, pra ir além, pra planejar a sua vida e suas conquistas. E eu acho que isso é o que me motiva todos os dias. Uhum. Quando você fala sonho, Bia, gente, eu chamo ela de Bia, tá? Quando você fala sonho, você diz algo que você quer conquistar ou um lugar que você quer chegar? Algo que eu quero conquistar, né? E, por exemplo, desde criança, eu acho que eu sempre fui assim. Sempre quis ser enfermeira. E as pessoas perguntam assim, mas você quis fazer enfermagem? Sim, sempre quis ser enfermeira e sempre quis fazer parto. Sério? Desde pequena? Desde criança. Eu sempre gostei de saúde da mulher. E aí eu comecei... Todo o meu ensino médio, toda a minha vida foi voltada pra ser quem eu sou hoje, né? Pra chegar nisso. Então, por isso que eu falo que a minha vida é movimentada a sonhos. Esse é o meu sonho, né? Caramba, de onde que veio isso? Tem alguém na família? Não sei, eu sempre achei muito interessante a mulher estar grávida, você cuidar da saúde da mulher, você ajudar outras mulheres e ver um bebê nascendo. Sempre achei isso muito interessante. E aí, durante a minha graduação... Claro, né, que eu gosto de diversas outras áreas, meu coração é super dividido, mas isso sempre me chamou muita atenção. E aí eu fui, através do meu sonho, trilhando aí pra chegar até onde eu estou hoje. Tá, mas eu fiquei muito curioso, agora eu não sabia disso não, fiquei muito curioso, porque assim, eu não vou dizer a maioria, porque eu não conheço a maioria, mas das pessoas que eu conheço, elas querem ser médica e não enfermeira. Por que você... Não é preferiu, mas por que enfermeira, assim, teve alguma coisa... Porque os médicos também cuidam. Então, Qual que é a diferença que você viu? por exemplo,
O médico ele vai prescrever medicação, ele vai dar assistência e vai cuidar, né? E o enfermeiro ele tem um cuidado mais abrangente, integral. Por exemplo, eu vou olhar o seu físico, o seu emocional, o seu social, a sua família, a sua rede de apoio, eu vou te orientar. Então, a gente faz uma parte mais biopsico, sócio-espiritual ali, né? Por exemplo, na mulher, o médico ele vai prescrever medicações, exames, cuidar dela. O enfermeiro vai orientar, vai fazer uma educação, vai estar com ela, vai fornecer métodos não farmacológicos de alívio de dor, né? Vai entender qual que é a dor dela, né? De uma forma mais profunda, né? E aí traz toda essa humanização do cuidado. São coisas que se complementam. Legal. Ó, vocês já pegam aí, porque eu não sabia disso não, tá? Geralmente, eu conheço pessoas que querem ser médica e passa por todo um processo até chegar na medicina. Às vezes aprende enfermagem, eu queria ser médica agora. Você quer enfermagem mesmo? Sim, sou apaixonada pela minha profissão. Muito defendo bacana. com unhas e dentes, sou enfermeira de sonho de criança. Legal. E desejo crescer aí na enfermagem. Legal. E onde que você nasceu, Bi? Onde você nasceu? Quem cuidou de você? De onde que você veio? Sou daqui de Além Paraíba mesmo, né? A minha mãe é uma das grandes incentivadoras. E ela que movimentou eu ser tão sonhadora assim. Na minha família, eu sou a primeira que se formou em uma universidade federal. E isso, pra mim, tem um peso importante, né? Meus pais sempre foram muito trabalhadores e sempre me incentivaram assim, vai, cresce. E aí, com 17 anos, eu fui morar em Juiz de Fora sozinha. Por que não, né? Quantos anos? 17. Caramba. 17 anos, sim. Aí eu passei na UFJF e comecei a fazer enfermagem lá. E aí você passa por desafios, né? De ficar longe da sua família, de sentir saudade, passar uns apertos sozinha. Com certeza. E aí eu fui trilhando. Mas quando você foi, no caso, se foi sozinha que você já falou, o único apoio que você tinha daqui eram seus pais. Lá você não tinha um apoio mais próximo, assim. Não, só amigos, né? A gente constrói uma família dentro da universidade. Mas porque quando você foi, você conheceu o pessoal lá? Conheci lá, não conhecia ninguém. Caramba, é muita coragem. Foi muita coragem, né? Tanto da minha família em permitir eu vivenciar esse sonho, quanto minha. A minha mãe sempre falava assim, não, vai que eu tô aqui. Qualquer coisa, se precisar, eu tô aqui, mas você vai. Caramba. Tem que ter coragem. Nossa, tem que ter muita coragem mesmo, muita coragem. E eu achando que era corajoso. Tem que ter muita coragem. Dentro da enfermagem, qual é o maior desafio, não dos profissionais, mas dos pacientes? É pacientes, né? Sim. Quais são os maiores desafios que eles encontram ali, em questão de saúde, que você vê que é mais comum aparecer? Eu acho que o maior desafio é ele entender o cuidado. Muitos dos pacientes, eles saem das consultas com uma prescrição e ele tem que tomar esse remédio. Beleza. Mas ele não consegue entender o porquê. O que ele tem? Às vezes o paciente toma um remédio e ele não faz a menor ideia de qual é a doença dele. Ou por que ele está fazendo isso, né? E aí que traz a importância da enfermagem, da gente fazer uma educação com aquele paciente. Olha, o senhor tem uma pressão alta. Então a gente tem que ver a alimentação, tem que ver a atividade física, tem que ver a orientação. Tá tomando o remédio certo? Como é que tá? Então, a gente tem que ver uma parte mais abrangente. E eu vejo que essa comunicação, educação em saúde, é a parte que é mais difícil deles. Assim, de entender que tem que ter uma adesão do tratamento. Se não tomar o remédio certo, o que acontece? Se tomar o remédio errado, o que acontece? Entendi. Quando você explica para o paciente, e aí ele entende essa questão de eu tenho que tomar nesse horário por causa disso, para cuidar disso. Eu tô te perguntando isso porque eu não fiz isso diretamente, mas eu já vi acontecer bem próximo. A pessoa não toma o remédio como deveria tomar, ou não se cuida como deveria se cuidar. Qual que é o papel da enfermeira nesse caso?
O papel da enfermeira é reorientar. A gente traça um plano de cuidados, né? A gente acha assim, só tem prescrição médica, a gente tem prescrição de enfermagem, a gente Legal. tem diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem, e Caramba. aí a gente tem todo um processo sistematizado. Aí eu penso assim, as pessoas não fazem ideia do quão profundo é o enfermeiro, né? Sim. A sua atuação e a Seja importância profundo, dele. pode falar. E aí a gente vai fazer uma anamnese, que vai coletar um histórico detalhado do paciente, da família, do seu meio social. E aí depois disso a gente vai traçar um plano de cuidados para ele. Qual é a dificuldade dele de tomar o remédio certo? O que ele passa? Como que é a rotina dele? Ele tem rede de apoio? Ele tem família para isso? E a gente vai integrar essa família no cuidado dele também. E aí depois a gente vai fazer as prescrições de enfermagem, né? Orientações. Às vezes a gente vai colocar, por exemplo, uma receita com esse remédio durante o dia, vai desenhar um sol. Pacientes, às vezes, eles não são alfabetizados. Sim, Como é que verdade. faz? Né? Então a gente vai criar métodos de cor, de número, de desenho para tentar orientar aquele paciente e ir acompanhando ele também, a evolução ao longo do tempo. E como que você descobre que ele não... Porque acredito que alguns têm vergonha de dizer. Como que você descobre que ele não é alfabetizado, que tem alguma dificuldade? Claro que é a Sim. William perguntando, eu entendo. Mas tem um processo com essa pergunta? Tem alguma coisa que a pessoa escreve, assina? Como é que é? Na minha vivência até hoje, posso te dizer, da minha vivência, eu percebo que os pacientes, eles têm um pouco mais de liberdade de conversar com a gente. Porque, às vezes, a consulta é muito rápida, né? Com os profissionais. O profissional tem ali um monte de paciente para atender. Não tem como ele dar tanta atenção No caso assim. médico. Isso. E, às vezes, eles ficam com vergonha de falar com o médico que não entende. Pega a receita e vai embora. E aí, ele chega... Será que você pode me explicar? Qual parte que o senhor não entendeu? Eu sempre pergunto, qual a parte que o senhor não entendeu? E aí ele fala, não entendi nada. Eu não sei o que está escrito. E aí, quando a gente pergunta o que o senhor não entendeu, a gente consegue identificar. Muitas das vezes ele não vai falar com a gente, eu não sei ler, eu não sei escrever. Ele vai falar que ele não entendeu. E aí, nisso, a gente consegue identificar. Se eu desenhar, o senhor entende? Entendo. Legal. Se eu colocar cores, o senhor entende? O senhor vai lembrar? Vou. E aí, a gente vai usando essas estratégias. Legal, legal. Enfermeira, ela... Não sei se é uma pergunta meio esquisita aqui, mas enfermeira, ela pode receitar remédio? Sim, por exemplo, no SUS, na atenção primária, a gente tem protocolos municipais, né? Cada cidade tem um protocolo e aí existem medicamentos que um enfermeiro pode sim estar prescrevendo. Eu faço pós-graduação na UFRJ no Rio. Então, lá no Rio, eu atuo na atenção primária com um protocolo, que o enfermeiro prescreve alguns tipos de medicamentos. Aqui em Paraíba é outro protocolo, então a gente tem que se adaptar. Mas é claro que existem classes de medicamentos que não são prescritas por enfermeiro. Aqueles que a gente fala, tarja preta, tarja azul, antibióticos, esses são que não são prescritos, né? São prescritos mais medicamentos de uso comum. Quando, se acontecer de alguém passar mal em casa e tá ali perto de você, e a pessoa pede, não sei, às vezes no susto, socorro pede pra te chamar e tal, você pode atender essa pessoa, não como se fosse médico, mas você pode atender essa pessoa ao ponto de se basear no médico ou não, você vai até o ponto, porque é um socorro que não tem um médico, às vezes a pessoa não pode chegar a tempo no hospital, alguma coisa assim. E você, eu acredito que consegue identificar, pô, essa pessoa não tá bem mesmo e não vai dar tempo. Como que faz nessa situação? Como que faria? Então, a gente tem o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. O suporte básico, ele pode ser realizado por qualquer pessoa que tenha a instrução, né? Por qualquer profissional que tenha instrução. Se a pessoa está em casa, vai ser um suporte básico, né? E aí a gente vai estar vendo sinais vitais, que é pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. A gente viu que tem alteração nesses sinais vitais, entre em contato com o SAMU. Independente do profissional que seja. Se o paciente tem uma parada cardiorrespiratória em casa, o enfermeiro pode sim começar o processo. Ele deve começar o processo de reanimação, né? Que é a massagem aqui na região do tórax do paciente. E só não pode fazer a respiração que a gente vê em filme, né? Sim. Mas a gente vai começar a fazer e aí já entra em contato com o SAMU e esse é o suporte básico de vida. Aí no suporte avançado entra as drogas vasoativas, as medicações que são feitas no hospital, né? Que são feitas na ambulância. Mas o enfermeiro, ele participa de todos os processos. Eu falo que é cada um no seu quadrado.
o enfermeiro ali, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o fono, todo mundo ali tem a sua área de atuação. Legal, legal. Isso é importante a gente saber, né, gente? E eu, pelo menos, tem um monte de coisa aqui que eu já não sabia. Agora eu já tô sabendo aí. Quando a gente fez o curso, a minha esposa, eu aprendi muita coisa com cada uma. E é como você falou quando você chegou, é muita informação e o bom que vocês mandaram os materiais, né? Então dá para você ir relembrando. Sim. Quando vocês decidiram fazer, não vou entrar muito a fundo, mas só para tirar uma curiosidade minha. Quando vocês decidiram fazer o curso, o cliente, o paciente, no caso a pessoa que está lá, o final, vocês pensaram na grávida mesmo, quem está grávido, ou num geral? Porque assim, eu sei que lá era para as mulheres, né, grávidas, geralmente levam o marido e tal, o companheiro, eu entendi isso. Mas se uma pessoa que não tivesse grávida, mas quisesse ir só para aprender, alguma coisa assim, ela também seria bem-vinda ou teria alguma coisa que ela poderia fazer depois, não era o momento dela? Não, todo mundo é super bem-vindo. Eu falo que conhecimento, ninguém vai tirar de você, né? Sim. A gente vai levar pro resto da nossa vida e vai também passar para outras pessoas esse conhecimento. E o foco do nosso curso foi passar conhecimento para as mulheres e para a rede de apoio. Então, quem que é a rede de apoio? É a avó, é o avô, é a mãe, é o marido, o namorado, para todo mundo. E ali a gente pensa que todo mundo vai sair com um pouquinho de conhecimento para falar com a vizinha. Ah, vai lá, faz esse curso, né? Eu acho que hoje em dia a gente tinha até que ampliar também, né? A questão de primeiros socorros. O que uma pessoa pode fazer? Igual eu falei, algumas pessoas, tendo conhecimento, mesmo de uma forma leiga, elas conseguem começar a agir ali de uma forma básica até chegar a algo mais avançado, né? Então, pensando num parto, a mulher entrou em trabalho de parto, o que eu faço? Aí você logo pensa naquela cena de filme, vai correndo pra maternidade. Exatamente. Mas não, pelo contrário, calma, vamos ter calma e vamos pensar de uma forma racional. O que a gente vai fazer? Aí você vai lembrar do curso. Ah, a Bia falou que dessa forma posso ficar em casa, vou ligar para obstetra, vou acalmar, vou ter tranquilidade. Legal, então, legal. dessa forma. Eu, aqui no podcast, eu falo muito sobre isso, sobre conhecimento. Porque uma das coisas que me destravou muito foi saber, a gente até estava conversando isso agora há pouco, que é saber, porque existem coisas que a gente nem sabe que não sabe. É. A gente não faz ideia que aquilo existe. Sim. E tem coisas que a gente sabe que não sabe. Ah, isso daqui existe, mas eu não sei, não conheço muito bem, não tenho muito contato. Então, lá no curso, eu tô falando do curso aqui, gente, porque virou muita chave, tá? Muita chave mesmo. Porque lá no curso teve coisas que vocês falaram que eu falei assim, cara, isso existe? E isso é possível? Isso realmente acontece? Sim. Porque tem coisas que a gente vai aprendendo aqui de uma, aqui de outra, aqui de outro. Eu vou ser bem sincero com você. Sobre a enfermeira, óbvio, que cada profissional tem o seu valor. Eu acredito muito nisso, até porque senão não precisaria ter. Então, para mim, a enfermeira era como se ela fosse um suporte para o médico. Pelo contrário. Sinceramente, e não desmerecendo, tô sendo muito sincero, não desmerecendo, só que eu falei assim, ela vai ser um suporte para o médico porque o médico tem a atividade dele, a enfermeira tem a dele, a enfermeira é importante, porque senão não precisaria ter, é importante, mas eu não entendia quão profundo era o profissional de enfermagem. O enfermeiro, ele, por exemplo, durante toda a minha graduação, eu tive aula de ética profissional no direito, eu tive aula de psicologia da saúde, nutrição, ciências, antropologia. Então, a gente estuda algo muito amplo, sabe? E gerência, administração. Por exemplo, na unidade que eu atuo, eu sou a administradora da unidade, gerente lá. E assim, a gente sempre pensa que existe uma linha vertical, né? Mas eu falo que essa linha ela é horizontal. Ela é cada profissão na sua linha, um círculo ali, e que às vezes essa linha ela junta e todo mundo atua de uma forma junto, né? Em conjunto. Então, o médico ele tem a sua atuação, o enfermeiro tem a dele, o nutricionista, e eles se complementam.
né? A gente não consegue atuar sem eles e eles não conseguem atuar sem a gente. Então, é legal que as pessoas pensem sobre isso, porque muitas das vezes a gente tá vendo o enfermeiro ali, vai fazer a medicação, vai fazer algo, mas tem muita coisa por trás daquilo, né? Tem um planejamento de uma assistência, tem uma educação em saúde, tem toda uma visão integral que a gente olha o paciente. Isso daí foi legal você ter dito, porque quando eu fui fazer um curso de segurança patrimonial, eu tava com... Eu sou muito ruim de data, eu nem vou estar, gente. Tem uns anos já. E aí, eu pensei o seguinte, falei, vou lá fazer o curso, deve ensinar a atirar, a vigiar, na minha cabeça era isso, vigiar, e aí eu venho e depois arrumo o serviço no banco. Só que quando eu cheguei lá, era bombeiro, curso de primeiros socorros, tinha o de tiro, que foi o último, balística, direito, tinha muita... Eu falei assim, cara, eu acho que eram, se eu não me engano, entre 12 e 15 matérias. Eu falei, gente, que tanta coisa, só quero ficar lá em Paraíba de boa, só isso que eu quero dentro do banco, vigiando. Só que não, tinha várias competências, isso daí foi legal que você falou, até mesmo para passar informação para o pessoal, porque assim, às vezes a pessoa acha que a enfermagem, eu vou fazer um curso de enfermagem, vou me tornar enfermeira e a mais top que tem e tal. E não é exatamente isso, né? Tem o curso de enfermagem, mas dentro do curso de enfermagem tem todas essas competências, ou não? Dentro do, por exemplo, a gente tem o técnico de enfermagem e o enfermeiro. O técnico faz um curso de 2 anos, que ele vai, basicamente, administrar a medicação, ele vai cumprir prescrições, né? E ele vai cumprir a parte técnica da enfermagem. O enfermeiro, eu estudei 5 anos. E aí, durante esses 5 anos... Né? E ainda tô estudando, e não vou parar de estudar, a gente nunca para. O enfermeiro, durante esses 5 anos, a gente tem grades curriculares. E essas grades, a gente tem matérias. E essas matérias vão abranger anatomia, farmacologia. Então, a gente estuda sobre medicamentos, vai abranger nutrição, toda a parte da enfermagem, tanto técnica, quanto toda a parte ali, a ciência, né? E pesquisa também. Porque eu falo que a gente, enfermeiro, pesquisa, assistência, docência, é tudo, né? Eu já estou aí um tempo dando aula, aí atualmente estou pesquisando, estou na assistência e a gente vai. O Gustavo até brincou com ela aqui, pessoal. Falou assim, você dorme? A gente... Que é muita coisa, tenta, né? É muita coisa, é muito estudo. Isso é bacana você ter falado. E dentro ali da enfermagem, qual que é o maior mito, não o maior mito, mas um mito assim que acontece muito com as pessoas... Quando você fala alguma coisa, quando você explica alguma coisa sobre ser enfermeira, como é enfermagem, que a pessoa fala assim, nossa, eu não sabia. Eu pensava que era desse jeito. Pode falar em 1 ou 2 mitos ali que mais tem. Eu acho que as pessoas não acreditam tanto na nossa independência. Elas ainda acham que a gente está atrelada a uma outra profissão, mas somos uma profissão individualizada, independente. A gente consegue atuar de uma forma independente. Hoje em dia, o enfermeiro ele tem consultório, ele tem clínica, principalmente na saúde da mulher, né? Ele atende, ele faz preventivo, ele faz pré-natal. Eu faço pré-natal toda semana. E aí, uma coisa engraçada é que é cultural, que eu percebo. Por exemplo, em cidades grandes... As pessoas já conseguem visualizar a figura do enfermeiro de uma forma mais independente. Buscam o enfermeiro, porque consegue uma atenção maior. Sim. Em cidades pequenas, ainda é uma cultura biomédica. Eu vou no médico porque ele é o doutor, que eu vou ser atendido. Tem essa cultura. E aí eu tô tentando rebater isso na minha unidade, né? Fazendo pré-natal, puxando as gestantes. Vem em mim. E aí ela sai de lá assim, poxa vida, posso marcar mês que vem? Eu não sabia. Eu não sabia que era assim, que você ia me passar esses medicamentos, esses exames, que você ia ter essa visão, que você ia me encaminhar para outro profissional. Eu brinco que um profissional bom é aquele que vai te encaminhando. Sim. Nutricionista, dentista, médico, porque a gente tem que saber trabalhar em conjunto, né? Isso mostra que não somos suficientes, né? Legal. Então, eu acho que a maior dificuldade do enfermeiro é entender que as pessoas entendam a nossa independência e valorizem. Sim, porque... Entender uma coisa e valorizar a outra. Não, eu entendi, eu sei como é que é, mas mesmo beleza. assim... Pois é. Tá, tem um outro mito assim que você consegue lembrar? Não, é que algumas pessoas acham que a gente
fica ali, né, subordinado ou algo do tipo, que não pode fazer determinadas ações. Você não pode fazer um preventivo, você não pode prescrever esse medicamento, mas podemos. Pode. Bacana, bacana, bacana. Dentro do seu segmento, qual que é... Vou reformular a pergunta, vou fazer um tipo de pergunta, vou fazer outra. Quando a pessoa chega até você e ela já conhece você, já sabe, e você encaminha ela para um outro profissional. Você continua acompanhando essa pessoa, porque caso nutricionista, eu vou te encaminhar para um nutricionista. Você vai continuar acompanhando essa pessoa. Mas quando essa pessoa chega até o nutricionista, esse nutricionista, ele já sabe que existe uma enfermeira, ou a pessoa tem que falar para ela que foi encaminhada por uma enfermeira, porque vai ter receita também, né? Vai ter um encaminhamento ali por escrito. Por exemplo, vou falar como funciona no SUS e depois eu falo um pouco do particular, né? No SUS, na minha unidade, chegou uma gestante, então eu vou encaminhar ela para nutricionista. E aí eu mesmo vou conversar com a nutricionista sobre esse caso. Eu gosto muito de discutir os casos com os profissionais. Olha, chegou essa gestante, eu tô com risco de diabetes estacional, o que você acha? Ela já me falou que tinha uma certa restrição alimentar, aí eu te encaminhei pra ela. Aí ela atende, aí ela conversa comigo, Bia, eu orientei ela falou que vai fazer isso. Aí no próximo mês eu vou lembrar e vou olhar, né? Porque a gente tem prontuário eletrônico. Então a gente evolui o paciente, coloca todos os dados lá, e aí eu consigo ter essa comunicação na minha unidade. No particular, uma coisa que eu sempre falo é que os enfermeiros têm que fazer carta. Porque você vai no médico, ele faz uma carta pra você e no outro profissional. Aí você entrega bem chique, né? Sim, sim. Por que o enfermeiro não? Né? Legal. Então, assim, a gente tem que se valorizar. Eu acho que a nossa valorização começa com nós mesmos. Nós, profissionais, precisamos de nos impor e nos valorizar como uma classe. Então, a gente vai fazer uma carta, vai descrever o caso do paciente e vai entregar e falar assim, olha, conversa com esse profissional que eu tô te encaminhando. Gera até um valor também. Gera um valor pra gente de uma forma profissional. Legal. Nessa questão de valor, você percebe que tem muito profissional de enfermagem bom, porque eu não sei nivelar o que é um enfermeiro bom e o que não é, você sabe. Mas que talvez não se dá esse valor, talvez por ser um técnico, ou talvez é um enfermeiro, mas acha que, cidade pequena, ninguém esquenta a cabeça com isso e tal. Você vê muito isso acontecer? Olha, eu vejo muito. O que acontece? Quando eu me formei na UF, é uma formação que abre a nossa mente, uma universidade, né? São 5 anos de formação. E eu comecei a trabalhar lá. Eu dava aula para técnicos de enfermagem. Eu sempre falava para eles, sabe? Se impõe, cadê seu valor como técnico, né? É claro que são coisas diferentes, o técnico do enfermeiro. Mas ele também merece essa valorização. E eu comecei a atuar em um hospital particular. E aí eu via um pensamento. Eu tinha muito medo de voltar para lá em Paraíba, sabe? Sendo muito sincera. Porque a mentalidade aqui é diferente das pessoas. Sim. E eu tinha esse receio dessa valorização profissional. Eu ficava tipo assim, poxa, tô fazendo mestrado, tenho uma amplitude um pouco maior, né? No tanto que tem gente que sai daqui e vai pra lá. Sim, e aí eu conversando com a Débora, ela falou assim, eu acho que a nossa cidade precisa de bons profissionais também. E o quão é importante a gente voltar para nossa cidade natal e tentar fazer coisas boas para nossa cidade, né? Tentar ser um bom profissional. E eu tô muito feliz na minha unidade e eu vejo que isso é um trabalhinho de formiguinha, sabe? Aos pouquinhos, assim. E eu percebo que, infelizmente, tem muito profissional que ainda acha que ele é subordinado, que ele só tem que fazer o que é prescrito e mais nada. Ele não é, mas se comporta como se fosse, né? Ele não pensa que ele é independente. Somos uma profissão independente, reconhecida há muitos anos. E aí eu vejo esse pensamento, assim, eu vejo que a gente tem ainda que ampliar, sabe? Tem que pensar que somos um profissional, que temos capacidade, temos uma classe, né, muito grande. A gente, se eu não me engano, é da segunda maior classe do Brasil de trabalhadores, o enfermeiro. Perde apenas... Sentido. É muito grande, muito grande. E a gente, por exemplo, a gente teve uma batalha muito grande pelo piso salarial. Antes a enfermagem não tinha um piso. Então, aí já era uma desvalorização, tanto profissional quanto financeira. E aí a gente trabalhou pra caramba pra poder conseguir um piso, que ainda hoje não é implementado em todas as cidades. E aí eu acho que a nossa profissão, ela tá caminhando pra valorização, né? O enfermeiro, ele tá conseguindo respaldo cada vez mais. Por exemplo, o enfermeiro coloca DIU, coloca em plano, faz preventivo, faz pré-natal, tem direito de prescrições.
faz laser, abre consultório. Eu acho que a nossa classe está crescendo cada vez mais. Mas para isso, precisa do enfermeiro se empoderar e pensar, né? Eu sou independente na minha profissão. Independente da minha profissão, pensando que eu trabalho em conjunto com outras. Então, eu acho que isso tem que ser trabalhado ainda. Legal. E isso é mais na mentalidade do profissional, É da mentalidade. Né? E, infelizmente, também está na formação. Porque se você aprende de uma forma e você não conhece o universo de coisas, você fica ali, né? Pensando naquilo. Então, assim, eu acho que quando você tem uma formação ampla, profissionais capacitados que te mostram um mundo de coisas que você tem, isso é importante. Durante a minha graduação, eu não fiquei presa à obstetrícia. Eu participei de diversas coisas. Eu fui integrante de uma liga de transplante de órgãos. Olha, como é que foi isso? Foi, assim, muito, muito interessante. Eu viajei para Campinas para apresentar trabalho, a gente recebeu premiação. Eu atuei na parte de transplantes, doença renal crônica. Era, assim, mágico, sabe? Muito legal. Depois eu fundei uma liga de feridas. E aí eu fui caminhando ali para várias coisas. Porque a enfermagem tem muita especialidade, muita coisa legal. Basicamente, quase que as mesmas especialidades médicas têm especialidades de enfermagem. Tem enfermagem até aeroespacial, pra você ter ideia. Caramba! Que a gente nem sabe que existe, né? Até eu deve ter coisas que eu não sei que existem. Que é muito amplo. Então, acho que a gente se permitir também. Eu gosto muito de uma área, mas eu me permito a conhecer outras áreas. Legal. Isso, eu também bato muito nisso aqui, em relação à mentalidade. Porque, às vezes, não é a questão de Além Paraíba, é a questão da mentalidade da pessoa que está em Além Paraíba. Sim. Então, isso impede muito uma cidade de crescer, talvez um bairro de crescer, uma profissão, um profissional, por causa dessa mentalidade. E como eu vivi, eu posso falar isso com total liberdade, eu me dou essa liberdade porque eu moro aqui desde quando eu nasci. No caso, não é em Paraíba, né? Eu morava em Jamapará, mas basicamente vivia mais aqui do que lá em Jamapará. Sim. Então, eu vejo nesse caminhar, desde quando era criança, adolescência, eu vi que tem muitas frases que a gente aprendeu, muitas coisas que a gente acreditou que era verdade, uma que é, assim, batida demais, que a Além Paraíba não cresce porque é pequena, às vezes alguém ali joga a culpa numa autoridade do governo, alguma coisa assim e tal. E, na verdade, a gente vai percebendo, no caso quando você foi para fora, que você viu coisas que aqui talvez você não viu ainda, você falou, não, a questão não é a profissão, não é a cidade, são os profissionais que precisam aprender talvez de uma outra forma, ou ampliar mais o conhecimento desses profissionais que já estão aqui, no tanto que se dá aula, né? Então, eu aposto muito nisso aqui na cidade. Eu acredito muito nas pessoas, teve tempinho já me fizeram uma pergunta na caixinha, porque eu acredito tanto em Além Paraíba. Eu falei, cara, eu não acredito em Além Paraíba, porque Além Paraíba é um espaço geográfico. Se todo mundo sair daqui, aqui continua sendo Além Paraíba. Eu acredito nas pessoas, porque como eu morei aqui e moro aqui ainda, e teve essa mudança de mentalidade, então eu coloquei na minha cabeça que qualquer pessoa que queira consegue ter essa mudança de mentalidade. Sim. Para você, eu vou dizer a luta, tá? A luta maior ali, a batalha maior, é fazer com que os pacientes ou as pessoas enxerguem a importância do profissional, no seu caso, a enfermeira, ou você acredita que o enfermeiro se posicionando, ele mesmo consegue fazer isso? Porque existe a pessoa que vai educar e existe a pessoa que vai se educar para conseguir passar isso para as pessoas. Você acredita que é um jogo dos dois lados? Você entendeu a pergunta? Sim, eu acho que é um jogo dos dois lados. Mas é mais importante nós nos educarmos. Como que a gente se reconhece para aquele outro nos reconhecer? Porque se eu não me valorizo, se eu não me reconheço, se eu não me imponho como uma profissional de qualidade, como que o outro vai me valorizar? Sim, né? Então, assim, é passo de formiguinha. É a gente não desistir, é ter persistência. Eu brinco com meus pacientes que eu sou muito teimosa. Muito teimosa. Muito mesmo. Eu vou ali, ó, sabe? E aí, a gente ter a teimosia. E a gente ter persistência, né? Então, assim, quando a gente vê o nosso valor, a gente impõe e a gente tem a persistência
desse reconhecimento, né? Dessa valorização também. Porque não é do dia pra noite que a gente consegue mudar as coisas. É aos pouquinhos, gradativamente. Para o enfermeiro poder dar aula, ele tem que fazer alguma especialização, algum curso? Ou ele, do nada, pode falar assim, eu vou começar a ensinar ali no técnico de enfermagem. Como é que é? Então, a enfermagem na UFJF, por exemplo, ela tinha bacharelado e licenciatura. O bacharelado é para assistência e a licenciatura é para questão de dar aula. Hoje em dia, a licenciatura em enfermagem lá na UF, ela não tá caindo um pouco por terra. O enfermeiro, ele se forma, ele pode sim dar aula para técnicos de enfermagem e até mesmo para enfermeiro. Eu faço mestrado e o mestrado, ele é como se fosse mais uma especialização tanto para pesquisa acadêmica quanto para docência também, que é o ensino, né? Então, no mestrado, a gente aprende aí docência, pesquisa, ensino, assistência, tudo isso. Então, você tendo mestrado ou não tendo mestrado, você pode dar aula. E aí, por exemplo, se você quer ser professor de uma universidade, aí você tem que ter o mestrado, doutorado. O enfermeiro tem doutorado, né? Eu falo, o enfermeiro é doutor. É doutor, ele é reconhecido. Esse título pelo COFEM, pelo COREM, como doutor. Eu posso chamar de doutora Beatriz. Foi mal, desculpa, tô chamando de Bia. Beatriz. Doutora Bia. Bia. Aí a gente faz o mestrado e, assim, imagina, o enfermeiro estuda 5 anos, depois ele tem 2 anos de mestrado, 2 anos de pós-graduação, 4 anos de doutorado. Então, é uma caminhada longa. É importante você falar isso, porque às vezes a pessoa pensa que é só 2 anos, 3 aninhos Não, ali, tá tudo bem. E por isso que a gente tem que se valorizar. Imagina o quanto que a gente estuda. Sim. E muita gente não fala isso, né? É. Eu fiquei feliz em você estar falando isso, porque eu mesmo não sabia. Então, o pessoal que vai assistir aí já vai entender um pouco mais do quão é trabalhoso, profundo, e o quanto vocês estudam também. Muito. Também, para chegar a um ponto de poder conduzir uma pessoa com algum problema na saúde, alguma dúvida que ela tenha, né? Sim. Legal, Bia. Ó, a gente tá quase chegando ao fim, mas eu quero saber uma coisa antes de você. Teve alguma situação engraçada que você já passou, que você já presenciou no consultório, ou num hospital, ou na rua, ou algum lugar assim, em relação ao que você faz? Então, por um tempo durante a faculdade, eu fui doula. O que é doula? É você atuar na assistência pré-parto, antes do parto, durante o parto e no pós-parto com a mulher. E eu brinco que doula é uma profissão de muita aventura. Por quê? A mulher ela pode entrar em trabalho de parto em qualquer momento e você tem que ir lá dar assistência a ela, né? E aí eu tinha uma paciente aqui de Além Paraíba, que eu fazia acompanhamento até lá no espaço. E aí era até uma festa da cidade, eu estava aqui na cidade. Em festa da cidade, estamos aqui, né? E aí ela entrou em trabalho de parto, ela falou assim, estou indo pra Juiz de Fora, vamos junto? Então vamos. Tem que ser a coragem. E aí eu fui de carro com ela e ele alta velocidade, o acompanhante dela, né, indo pra Juiz de Fora, a gente chegou lá super rápido. Imagina como é que viu o coração da pessoa, né? Eu ainda era acadêmica de enfermagem, mas já tinha formação como doula. Já estava aí nessa área da saúde da mulher. E aí chegou lá, eu já suspeitava, né? Não tinha uma dilatação muito efetiva e tudo mais. E aí ela falou assim, eu acho que vou ficar aqui na pousada. Você tem um lugar pra ficar? Tenho, mas eu não tô com a chave do meu apartamento. Aí eu liguei pra minha amiga, né? Aí eu falei assim, será que eu posso dormir na sua casa? 3 horas da manhã. Ela, pode vir. Uma grávida. Aí a grávida foi pra pousada e eu fui pra casa da minha amiga. Aí eu peguei um moto Uber, assim, né? Deus protege. De madrugada pra ir pra casa dela pra dormir, enquanto a grávida tava na pousada. E aí ela abriu lá o portão, coitada, 3h30 da manhã, sem entender nada. E eu entrei lá, eu falei assim, não, posso dormir no sofá mesmo, sem fazer barulho, nem nada. Deitei no sofá, era muito frio, né? Era tipo agosto, era muito frio em Juiz de Fora. Aí ela me deu umas cobertas e eu fui dormir lá, de madrugada. A mãe dela acordou, achou que era a filha dela. Aí foi lá no sofá me acordar. Oi, minha filha, tudo bem? Aí eu virei assim, meu Deus, o que você tá fazendo aqui, menina? Aí eu vim pra um parto. Aí ela, que menina doida. Até explicar isso tudo. Não, é porque eu saí da minha cidade, que tinha uma mulher, entrou em trabalho de parto. Mas a mãe dela já te conhecia? Não, super me conhecia, a gente era melhores amigos da faculdade. Mas ela já sabia que eu era doidinha, assim. E fazia 1000 coisas. Até hoje eu sou assim. Então,
atendi um parto. Dorme aí, minha filha. Aí no outro dia, ela contando, ela dá risada até hoje, que ela tomou um susto, porque Com ela achou certeza. que era a filha dela. E do nada era amiga da filha dela, dormindo na sala da casa dela. Com certeza. Porque tava esperando um parto acontecer, entendeu? Deus do céu, Aí que no outro susto dia eu dessa mãe. acordei e fui lá e Aí aconteceu deu o parto. tudo certo. Deu tudo certo. Você não contou isso pra grávida, não? Ela não sabe. Não sabe? Conta pra ela que ela vai gostar também. Pois com é. certeza. Gente, se alguém quer fazer alguma pergunta, Gustavo, Duda, não, meu amor. Não, o meu amor é a Márcia, tá? Ah. O meu amor é a Márcia, tá, gente? Pra gente finalizar, Bia, é uma brincadeira que eu gosto de fazer aqui no final, tá? Você vai desaparecer da Terra. Desaparecer. Ninguém vai lembrar de você mais. Nem que você existiu, nada disso. Só que vão lembrar de 3 conselhos que alguém deu para a humanidade. E a humanidade vai seguir esses conselhos, porque eles vão acreditar que esses conselhos são bons. Quais seriam esses 3 conselhos que você deixaria para a humanidade? Seja forte, corajoso e sonhe. Acho que essas 3 palavras, elas seguem a minha vida, assim, força, coragem e sonho. Porque com força a gente consegue passar os nossos obstáculos, né? Porque às vezes a gente passa por tempestades, por chuvas, por noites difíceis. E a coragem é pra gente conseguir, né? Continuar. E o sonho, eu acho que é o que vai movimentar a gente. Pra gente conseguir alcançar. Eu sempre levo essas palavras comigo. Boa. Então, o primeiro conselho é seja forte, segundo, seja corajoso, terceiro, tenha sonhos. Tenha sonhos. Perfeito, perfeito, bate aí. Prazer, gostei Foi muito. ótimo, obrigada. Gente, ó, fiquem com Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, fazer alguma pergunta, curtir, fique à vontade para fazerem isso, tá joia? Fica com Deus, até o próximo podcast. Tchau.